Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, estamos na série Vida em Ordem. Essa é a segunda mensagem. Nós estamos em Curitiba, Paraná. Eu tenho uma palavra de Jesus para o teu coração. Uma palavra que vai ser, em nome de Jesus, como um refrigério no meio da tempestade que você pode estar vivendo. Ou talvez nem é toda essa tempestade que você imagina. É os seus olhos que estão enxergando de maneira errada. Antes da gente ir para a mensagem, antes da gente entrar no vídeo, eu gosto... A gente combinou aqui com as pessoas, a gente combinou. Irmão, curte o vídeo, nem que seja por dó, curte o vídeo, curte, comenta, compartilha, por quê? Porque o vídeo vai mais longe, e quanto mais pessoas assistirem, melhor, mais milagres acontecem, mais pessoas alcançadas, e é sobre isso. Então, curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Ah, Jesus lindo. Um texto de Salmos. Salmos de número 9, versículo de número 10. Salmos de número 9, versículo de número 10 diz o seguinte: e aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti. Eu vou ler de novo para você. Aqueles que conhecem o teu nome colocarão sua confiança em ti. Aleluia. Porque tu, Senhor, não abandona aqueles que te buscam. Aleluia. Ele não abandona ninguém. Ele é fiel. Ponto. Só que eu preciso abrir o meu coração com você. Eu sou um pouco fofoqueiro, e eu confesso, pelo menos. Mas eu sou um fofoqueiro que não consegue guardar alguns tipos de segredos. E por exemplo, é eu que não dormi. Esses dias atrás aí, apareceu uma oportunidade de um negócio, e aquilo, irmão, entrou na minha mente de um jeito, e um aperto no peito, e uma dor de cabeça, e uma vontade de fazer confusão. Eu não estava entendendo nada o que estava acontecendo comigo. Eu estava extremamente ansioso. Eu prego sobre isso, olha que coisa. Eu falo para as pessoas: olha, não seja ansioso. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque estejais ansiosos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes vossas petições sejam conhecidas perante o Pai. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. E eu estava assim, quase morrendo. E eu não dormi direito a noite toda. E vira para um lado, vira para o outro. E aí a Paula do meu lado. E ela roncava também de vez em quando. Talvez, não vamos falar tudo. E tudo me irritava. E eu tô pensando assim, pronto, meu Deus do céu, minha vida acabou, e não vai acontecer, meu Deus. E a ansiedade, ela começa a maximizar as coisas. Meu Deus, eu vou perder, e é um negócio da minha vida, e se eu não fazer, nunca mais vai ter. E oh meu Deus, o céu, a vida é um azar. Aí acordei de manhã, dormi muito mal aquela noite. Acordei de manhã ruim. E aí, irmão, eu falei assim, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu fiz um negócio. Eu falei pra minha família, falei assim, preciso confessar pra vocês o que eu sinto.
eu quero. Porque era um negócio lá. Depois eu falo pra vocês, não dá pra fofocar tudo também. Porque eu tava assim, falava para as pessoas assim: não sei, se der tudo bem, se não der também não dá nada não. Aí no outro dia eu acordei e falei assim: eu preciso falar, eu quero. Não é assim, se der deu. Não, eu quero. Eu quero. Aí a minha mãe falou assim: maninho, do jeitinho dela, fala para Jesus. Então é assim que funciona? Irmão, que absurdo, não é verdade? Aí eu peguei, fui pro meu quarto, dobrei o meu joelhinho e falei: Jesus, eu sei que o Senhor está sabendo de tudo desde ontem, mas eu preciso te falar um negócio, Jesus. Eu quero. E se o Senhor vai fazer ou não, me importa, porque eu quero. E se for da tua vontade, Senhor, eu quero muito. E se não for, Senhor, tenta dar uma olhadinha da minha perspectiva. Mas, irmão, eu abri o meu coração para Jesus e falei a verdade. Resumindo, levantei daquela oração levezinho, ficou tudo ali. E aí eu saí pronto para pregar essa mensagem para você. Descobri uma coisa: a gente é ansioso. E a gente vai ser sempre ansioso. Sério. Deixa eu dar uma palavra de Jesus para você. Você sempre vai ser. Porque a ansiedade é distração. Ansiedade é distração. Quando eu paro de olhar para Jesus, quando eu tiro a minha confiança dele, quando eu paro de crer que o controle de tudo está nas mãos dele e que nada governa mais do que o poder que há nele, eu me distraio. E quando eu me distraio, a ansiedade se apodera de mim. Lindo. Por isso que o texto de Salmos é extremamente pontual. Olhe para o Senhor, porque os que olham para Ele e o conhecem depositam a sua confiança nele. Irmão, simples de resolver a vida da gente. Não é curar a ansiedade, simplesmente é conhecer Jesus. Quanto mais eu conheço Ele, mais eu posso descansar. Quanto mais eu me entrego, mais eu confio, mais a minha vida vai aliviando, mais as minhas cargas são aliviadas, porque é Ele que cuida de tudo. Tudo está nas mãos dele, tudo Ele governa. Qual é o problema? Nós não olhamos para Ele mais. Eu ouvi uma frase esses dias de uma matéria que saiu num jornal, o The Guardian, dizendo que essa é a estação nova dos ansiosos do mundo. Nunca se viu uma geração tão ansiosa. E a razão é clara: quanto menos sobre Jesus a gente tiver, quanto menos Deus na vida a gente tiver, mais ansioso a gente vai se tornar. Porque a ansiedade é o medo do incerto. Mas para quem tem Jesus não existe incerteza. O futuro já está preparado. O plano é perfeito e Ele está no governo. Ele já está no amanhã. Ele perdoa o nosso passado, estabelece o nosso presente e já está nos esperando no nosso amanhã. Tudo que você precisa saber já está nele. Tudo está preparado, tudo está pronto. E Ele é o único autor da história que conhece o fim antes de começar a escrever o começo. Se eu confio nele, eu não tenho no que temer. Sabe, eu recebo perguntas que provavelmente você recebe. Como vai ser o seu futuro? Ontem, a moça que estava me atendendo falou assim: Dave, o que você imagina sobre o teu futuro? E essa é uma pergunta que nós estamos repetidamente ouvindo e fazendo. O que você vai ser daqui 5 anos? Tem aquelas palestras que falam que você é uma máquina de vencer, que fala projete para que 10 anos. O que você vai ser daqui 10 anos?
Irmão, aí você começa a olhar o que você está vivendo agora. Você vai dando uma piorada, vai dando uma tristeza. Você fala assim, Jesus, há 10 anos atrás eu estava, acho que no mesmo lugar até que eu estou agora. Então, irmão, isso vai dando uma coisa ruim na gente. Isso é uma pressão que o mundo coloca, que as coisas colocam. Então a gente sim é a geração mais ansiosa. Só que o problema não é a ansiedade só. O problema é o que a ansiedade gera. O problema é o que vem depois. E eu não estou falando de algo que não sei. Eu estou falando de algo que quando eu abro as minhas redes sociais, quando eu abro o meu direct, ou quando alguém me encontra, é o que eu escuto. Síndrome do pânico, depressão, pessoas angustiadas, pessoas amargas, não estão mais vivendo, estão sobrevivendo. Não estão no passado, não estão no presente, não estão no futuro. Estão em lugar nenhum, estão num limbo da vida, tentando imaginar, tentando explicar, tentando confabular o que vai ser. Então não vivem nada, vazias no tempo. E é por isso que os hospitais psiquiátricos lotam. E é por isso que todas essas doenças psicossomáticas aumentam cada dia mais. O meu conselho para você não é deixa de ser ansioso, porque isso é difícil. Agora é conheça Jesus. Conheça Ele de verdade, olhe para Ele de verdade. Quando você conhece Jesus, o teu coração começa a ficar mais leve, a tua vida começa a ficar mais leve, o teu coração desacelera, porque quando você conhece Ele, você deposita as confianças que você tem todas nele. Oh, lindo, eu vou te falar uma coisa. Se tem algo que é satisfatório na vida, é orar e descansar. Se tem algo que é libertador para nossa alma, é saber que diferente dos que não creem, a gente tem uma viva esperança inabalável chamada Jesus. Ai, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Nós temos uma viva esperança chamada Jesus. E aí, irmão, eu fiquei com vergonha no dia, sabe? Fiquei com vergonha porque daí eu olhei porque eu estava fazendo, o jeito que eu estava. E quem está ansioso a gente conhece na fala, irmão. Quem é ansioso diz que no dia que está ansioso que não está ansioso. Você está ansioso? Não. Quem está ansioso, no dia que está ansioso, não reconhece. Ele diz, não, está tudo certo, está tudo sob controle. Imagina, que é isso? Vai dar tudo certo. Oh, imagina. Mas aqui dentro está coração apertado. Irmão, eu estava assim, eu dizia para as pessoas, não, tudo faz, se der certo, Deus, se der Deus. Não, imagina, que é isso? A gente tem que ser sincero com o que a gente está sentindo. Então quem que tá? É ser sincero no lugar certo. E aqui mora uma coisa maravilhosa. A minha mãe só fez isso aqui, ó. Olha para o lugar certo. Eu estava olhando só na direção daquele negócio. Eu estava olhando só ali. E eu estava esquecendo onde eu estava. O que Deus já tinha me dado. Que se não der certo aquilo, tá tudo certo, tá tudo perfeito já. É só um acréscimo, tá tudo bem. Mas daí que tá, a ansiedade distrai a gente. A ansiedade faz a gente parar de olhar para tudo e olhar só para uma coisa que nem existe. E essa é a loucura. A gente começa a sacrificar o presente por algo que no futuro não está pronto. Porque é o futuro. Você entende que loucura? Tem gente que perde a família por algo que não existe. Tem gente que abandona filhos por algo que não existe. Tem gente que troca casamento por algo que não existe. Tem gente que perde tudo na vida porque está preso em algo que nem real é. E olha que tristeza que é a vida de alguém que descobre no final de tudo que o que precisava já estava nas suas mãos. E olha que triste que é descobrir que a nossa ansiedade atrasou ao invés de acelerar. Porque na nossa cabeça, quando a gente está nesses momentos da vida, as coisas vão acontecer para ontem. E a gente descobre que não, Deus é um Deus que respeita processos. E Deus faz
pouco a pouco. Conhecer Jesus é a chave. Eu vou falar de novo, tá bom? Conhecer Jesus é a chave. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Lindo. Para você que está ansioso, preocupado, coração acelerado, olhe para Jesus. Quando olhamos para Ele, confiamos nele e descobrimos quem Ele é. Ele é maravilhoso. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que te prometeu. Ele não mente, Ele não se esquece, Ele não abandona, Ele não vira as costas. Se você fala com Ele, Ele ouve e te responde. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e nunca vai mudar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, não temos o que temer. A palavra é: não temos o que temer. Levantei os meus joelhos daquela oração, fui para a cozinha da minha casa, falei para ele, falei para Jesus, falei a verdade. Eu quero, mas Deus vai fazer na hora certa e no tempo certo. Acabou. Dá vontade de dar uma ressuscitadinha de vez em quando? Dá. Mas daí eu casei com ela. Isso é importante. A gente precisa de pessoas que nos cercam, que sejam conscientes do Deus que a gente serve, que olham para nós e diz: confia nele. É bom quando alguém que a gente não espera dar uma do meio de nós, fala: que isso? Você não é aquele menino que fala uns vídeos bonitinhos, pregando sobre Jesus? Confia nele você também. Ei, linda, lindo, confia nele e descansa. O mundo seria diferente, escute isso, se Jesus fosse unanimidade. Vou explicar. Se todas as vezes que o nosso coração apertasse, ao invés da gente desabafar na internet, a gente dobrasse os joelhos na presença dele. O mundo seria diferente se todas as vezes que o calo apertasse, ao invés da gente murmurar, reclamar, a gente dobrasse os joelhos e dissesse para Jesus o que a gente está sentindo. Eu vou melhorar. O mundo seria diferente se todas as vezes que a gente ficasse ansioso, ao invés de a gente procurar em tudo, procurasse no lugar certo. Seria bem diferente. Então, lindo, ansiedade não é falta de Jesus, é distração. Porque quem olha para Jesus ainda é ansioso, mas a ansiedade é transformada em tranquilidade. Meu coração, eu sou o mesmo, irmão. Eu sou igualzinho. Tenho uma vontade de ficar ansioso todo dia. Normal. Agora, meu olhinho sempre tem que estar nele. A Bíblia diz que quando Pedro tirou os olhos dele, ele naufragou. Mas se ele está olhando para Jesus, ele caminha por cima das águas. Meu lindo, você quer viver uma vida plena e satisfeita no Senhor? Olhe para Ele. Eu sei que eu preciso ser bem prático, porque eu sei para quem eu falo. Então eu vou ser bem prático. Bem prático. Na vida, todos os dias a gente vai ter um motivo para ficar ansioso. Todos os dias. Todos os dias alguém vai dizer assim: tem um negócio para te contar. Irmão, isso é nojento, dá vontade de morrer. Fala assim: pelo amor de Deus, conta logo, eu não aguento mais. Quer ver se você tiver com um passadinho sujo, escondido, e alguém fala assim: preciso falar um negócio contigo. Você fala assim: tem como falar logo? Daí a pessoa fala: só pessoalmente, terça-feira. Irmão, é sábado.
nunca mais chega terça-feira, você tá acelerado, e você fala assim, oh meu Deus do céu, e alguém descobriu alguma coisa minha, e aí você chega na terça-feira e você fala assim, pelo amor de Deus, fala que eu não tô aguentando mais. Aí a pessoa fala assim, então, eu comprei um carro. Aí você fala assim, vira uma luz no telefone. A ansiedade, ela é assim, é nas pequenas coisas. Todos os dias a gente é forçado a ter algum tipo de ansiedade. Todo dia. Agora, o que importa? Importa é quando eu sei o que me afeta. É conhecer o coração, é saber quem precisa. Sabe, é por isso que processos são importantes. É por isso que quando Deus coloca em processos, isso é muito importante. Eu entendi algo no Senhor. O processo não é para Deus nos conhecer ou nos testar. O processo é para a gente se conhecer. O processo é para a gente saber aonde estão os nossos calcanhares de Aquiles. Sabe, o que nos fere, o que nos provoca. É ali, é por isso que serve o processo. O processo acusa o ponto fraco. O processo mostra onde eu preciso melhorar. Então eu sei aonde eu preciso melhorar. Meu lindo, é para isso que o processo serve. Saber aonde dói. A ansiedade é igual. O que me deixa aflito. Vou ser bem claro com você, como a transparente. Eu tenho esse negócio chamado TDAH. Tem mais doidinho aí junto. Irmão, é uma loucura na minha cabeça. Falei para minha esposa essa semana. Eu ficava ansioso porque eu tinha que preparar as mensagens, irmão. Quem diz que eu consigo? É um trabalho, para uma mensagem é 3 dias. Por quê? Porque eu sento, passarinho voa, eu falo, olha o passarinho. E quando eu vejo, eu estou procurando o ninho do passarinho, estou subindo na árvore onde ele mora. E é assim. Eu fui para terminar as mensagens agora, ontem, num chalezinho que a gente alugou lá. E aí eu cheguei lá, eu só tinha um negócio, colocar a bundinha na cadeira, abrir o meu caderninho, a minha Bíblia e terminar. Eu fiz isso por 10 minutos. Aí eu olhei para fora, falei, as folhas, vou tirar essas folhas dali porque tá sujo. E comecei a fazer faxina. Liguei pra Paula, eu falei assim, Paula, tem que trocar mandar a mulher lavar aqui o negócio da capa do sofá que tá tudo embolorado. Ela deixou dentro do negócio do fogo. Aí eu olhei pro negócio do fogo e falei, vou fazer uma fogueira. Irmão, eu fiz uma fogueira. E aí tem outra mensagem da fogueira que eu conto pra vocês depois. Só sei de uma coisa, do 100%, 10% daquele dia eu consegui fazer o que eu queria fazer de verdade. Sabe o único lugar que eu não tenho TDAH? Eu vou ser bem específico com você. O único lugar que eu não tenho isso é quando eu estou fazendo algo para a glória dele, quando eu estou trabalhando para ele. Aqui eu não desconcentro, não perco o fio da meada, não esqueço, não olho para nada, olho só para ele. Na vida é igual, enquanto eu estou olhando só para ele, a minha atenção não se perde, o meu coração não vai para outro lugar. Nada me assombra, nada me tira a paz, nada me rouba, nada me tira do centro, se ele for o alvo da minha atenção. Simples de resolver. Quando olhamos para Jesus e somente para Ele, nada na vida tem o poder de nos distrair a ponto de tirar a nossa paz. Irmão, só tem a paz roubada quem está olhando para o lugar errado, quem está confiando na pesquisa errada, quem está olhando para os dados que não são reais. Porque na vida com Jesus, nenhuma pesquisa é respeitada, nenhum diagnóstico serve. Tudo que Ele faz é maior, melhor, superior, poderoso, transcende, é incomparável, não tem como comprovar. É muito simples. E aí eu volto o que eu e minha esposa dizemos sempre quando estamos ansiosos ou tentando fazer algum plano. Deus vai fazer algo tão absurdo que quando acontecer a gente vai ficar com vergonha dos planos que havíamos feito. Ponto. Deus sempre faz mais.
Fala para quem está perto de você, se é ansioso, fala assim: ei, Deus sempre faz mais. Deus vai além do que você pensa. Deus vai além do que você planejou. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar atribulado. Ele sempre vai além, e o que Ele faz é surpreendente. E agora eu consigo entender quando Pedro diz, sabe, quando 1 Pedro 5 diz: lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele está cuidando de vocês. Lança sobre Ele, Ele está cuidando de tudo. Aí eu entendo o Salmo 37, verso 5: descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho, que tudo Ele fará. Tudo que você precisa, tudo que é necessário está nele. Você não tem motivo nem razão para estar ansioso. O Deus que você serve está no controle de tudo. Está tudo nas palmas das mãos do Senhor Jesus. Portanto, não há o que fazer, apenas confiar e descansar. Diga comigo: confiar e descansar. Descansar. Ponto. Daqui uns dias eu conto a novidade para vocês. Mas se não acontecer, pouco a pouco, para que os teus inimigos não se aumentem no campo, processo por processo, etapa por etapa, confia, descansa. Jesus, muito obrigado. Tu és o refrigério para nossa alma. Tu és a paz que governa o nosso coração, que invade a nossa mente e traz calmaria sobre a nossa casa. Jesus, invade agora os lares, invade agora corações, Jesus, com a paz que excede todo entendimento. E guarda o coração aflito dos filhos que estão angustiados pelo que ainda não é real, por aquilo que ainda não aconteceu. Jesus lindo, príncipe da paz, acalma o nosso coração, Jesus. Assim como o Senhor fez comigo naquela manhã, como uma brisa suave no dia de tempestade, quando termina, o Senhor invadiu o meu quarto, trouxe paz para o meu coração, e essa paz está aqui agora. Jesus, invade os corações, em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo! Minha linda! Eu vou falar uma coisa pra você. Eu já tô com saudade de vocês. Estou tão feliz com Jesus. Como é bom a tua presença, Jesus. Como é bom estar no lugar onde as pessoas amam a tua palavra. Como é bom, obrigado, Jesus. Ei, lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Não, você não tem noção. Essa palavra, ela está acontecendo em 2024,
mas o resultado dela vai mudar o teu 2025. Não, você não tem noção. Deus, o livro 2025 está assim, Ele está vindo, hein? Esse garoto está vindo diferente para cá, hein? Essa mulher está vindo diferente para cá. Alguma coisa mudou. Não estava assim, mas agora está diferente. A gente não vai conseguir. Não, que é isso? É outro nível que está chegando. Vamos preparar para a chegada, porque o que era para ser pequeno vai ser gigante. O que era para ser fraco vai ser forte. Oh, meu Deus! Aleluia. Bom, calma, mas antes. Curte o vídeo, é rapidinho. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, manda pra todo mundo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda a segunda-feira, sem falhar, há 7 anos, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Sem parar, sem vacilar. Sempre tem algo de Jesus para você aqui. Alimento fresquinho do céu para você. Amém? Se você é do time que toda segunda-feira está aqui com a gente, faz barulho aí nos comentários. Sabe que... Sabe o que eu descobri? Que toda segunda-feira cerca de 500 mil de pessoas entram dentro do nosso canal. Só segunda-feira 500 mil pessoas entram. Sabe o que significa? 20 maracanãs lotados. Você pode celebrar Jesus comigo? Só Ele que faz isso. E é você que está aqui que faz parte dessa galera. Você entra de boa no estádio, não paga nada, senta em qualquer lugar e o Senhor fala com você. Isso é maravilhoso. Amém? Então, por falar nisso, vamos pro estádio, vamos pro vídeo. Oh, Jesus. Josué, capítulo 3, versículo de número 5, diz o seguinte: E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Não, você tá, nossa, parece que é até a última mensagem da primeira sessão. Josué está sendo usado por Deus, está cheio do Espírito Santo, e ele diz: ei galera, se eu fosse vocês, se santificassem, se santifiquem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no meio de vocês. Não, eu vou melhorar. Galera, santifiquem, porque o que os vossos pais esperaram, porque o que as gerações esperaram, porque aquilo que foi prometido de geração em geração, amanhã vai acontecer na vida de vocês. Oh meu Deus, eu tô assim, Jesus, o que o Senhor vai fazer que é tão melhor? E eu confesso que todo ano eu termino dobradinho os joelhos. Eu amo passar a virada do ano assim. Eu de verdade, eu só passo na igreja. E não é porque porque se eu passar vendo foguete. Não, irmão, você passa onde você quiser. Eu amo estar na presença de Jesus nessa hora. Sabe, para mim é muito, muito profético isso. Eu me lembro que uma vez eu ganhei uma viagem para Dubai. Uau! É que tem muito rico aqui, eles fingem costume. Em Dubai fui ontem. Irmão, eu ganhei, eu, minha esposa, meus filhos, chique no mundo, ganhamos. E aí a gente foi para a virada do ano. Só que eu amo a igreja. Eu amo passar na igreja, porque eu fui para Dubai, gente. E aí eu fui porque era meu amigo, mas eu amo meu amigo, mas eu não amo nada fora da igreja no dia da virada do ano. E eu tava lá. E tinha um show para acontecer, do Kiss. Nada a ver.
meu Deus, olha só onde eu fui me meter. Aí o pessoal, não, vai bater recorde mundial do fogo que vai voar pro céu. E eu não tô nem aí pro fogo, eu só queria o fogo da presença do Espírito Santo. Não, de verdade, irmão, crente é tudo sinistro. Eu caro no mundo pra estar naquela sacada pra ver o show. Deu 11h59, eu falei pra minha esposa, sabe de uma coisa? Vamos entrar pro quarto, vamos dobrar o joelho e vamos falar com Jesus. Dane-se os foguetes, eu quero estar na presença de Deus na hora de virar o ano. Aí, não, calma, é caro. Aí eu entrei no quarto, botei meus filhinhos tudo junto lá, dobramos o joelho e nós oramos. E eu sempre termino orando assim, dizendo, Jesus, o que o Senhor vai fazer no ano que vem que pode ser melhor do que o ano que eu passei? Que pode ser melhor. O que pode ser tão... O que pode, Jesus? O que pode ser diferente disso? O Senhor já me salvou, o Senhor já mudou a minha vida, o Senhor já me perdoou, o Senhor já fez tanto por mim que eu não tenho como agradecer. E aí eu sempre começo o ano dizendo, Jesus, eu quero viver a tua vontade, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero estar mais pertinho de ti. E aí é sempre bom. Mas esse ano, quando foi agosto, o Senhor me falou comigo de um jeitinho diferente. O Senhor não me falou me amando, o Senhor me falou cobrando em amor, sabe? O Senhor começou a falar comigo sobre posicionamentos novos, sobre brechas que estavam abertas, sobre posicionamentos espirituais que estavam descobertos. E o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ser trabalhado por Ele. E aí, bom, chegou uma hora que eu entendi que eu precisava mudar a minha vida de oração, eu precisava orar mais, eu precisava buscar mais o Senhor. E aí eu comecei a fazer isso. Aí eu entendi que eu precisava jejuar mais também. E aí eu comecei a jejuar. E eu comecei a fazer propósito de jejum um atrás do outro. E eu entendi o porquê. Essa última semana eu escrevi um diário, eu escrevi um negócio na minha agenda que um dia talvez os meus filhos ou os meus netos vão ler. Eu escrevi o que aconteceu comigo essa semana. E eu disse, Jesus, das duas uma. Na verdade, o que eu disse foi, Jesus, eu tenho certeza de um negócio. No mês de agosto, após uma entrevista, Jesus começou um processo no meu coração, uma reforma de base da minha vida espiritual. Depois de algumas angústias que se apoderaram de mim, algumas impressões do meu espírito ficaram claras. Deus não me abandonou em meio a um início de frieza espiritual. E por último, entendo que todo o processo dos últimos 3 meses é uma preparação para algo grandioso que Jesus irá fazer. 2025 será sobrenatural. E nós estamos nos preparando para Ele. Tá aqui. Então, essa mensagem é para você entender que o que Deus vai fazer na sua vida no ano que vem vai transformar no melhor ano da sua história. Promessas antigas serão derramadas sobre a sua história. Coisas sobrenaturais virão sobre você. Mas Deus está falando para você antes que a hora chegue. Se prepare, porque se você não estiver preparado, vai passar na tua frente e você não vai ver. Vai passar na frente dos teus olhos e você não vai abraçar. Vai chegar nas tuas mãos e você não vai agarrar. Então, ei pessoal, vocês vão entrar na terra prometida. O mínimo que vocês podem fazer é se santificar. O mínimo que vocês podem fazer é abrir mão do pão da terra para poder comer do pão do céu. O mínimo que você pode fazer agora é se separar. E aí eu vou te dizer, para mim isso foi diferente de tudo, sabe? Porque aí o Senhor começou a falar comigo primeiro. Nós passamos todos os anos, se você entrar no meu canal, próximo da virada do ano, tá lá eu profetizando. O Senhor vai fazer algo novo, haverá algo extraordinário na sua vida. A pergunta é, quantos viram e não viveram? Sabe por quê? Porque talvez eu esqueci de falar que antes de chegar tem uma preparação para poder viver. Deus não deita vinho novo em odre velho. Eu vou ser mais claro. Deus não vai fazer nada novo se você não viver nada diferente. Não adianta tentar fazer do mesmo jeito e achar que o resultado vai ser diferente. Não adianta.
Para a gente viver o que Deus tem, a gente precisa preparar as fronteiras, preparar o coração, preparar a nossa mente, preparar o nosso espírito. A gente precisa de um refresco da presença do Espírito Santo dentro de nós. A gente precisa de alguma coisa nova pulsando aqui dentro. E aí, lindo, eu vou te dizer o que eu comecei a fazer. Eu mudei muita coisa nesses últimos 3 meses, coisa minha mesmo. Eu percebi que Jesus me ama ainda. Ele gosta de mim. É que Ele não me deixou perdidinho. Ele falou antes de acontecer qualquer coisa. Ele falou comigo sobre algumas coisas e eu vou te falar só uma delas. Quando Deus começou a falar isso comigo, primeira coisa, eu pensei, eu preciso então me preparar. O que Deus quer fazer, certo? E aí tem as coisas que são tangíveis, físicas. Estou abrindo meu coração para você. Tem muita coisa que Deus pode fazer no ano que vem. Tem algumas coisas no radar, outras que não estão no radar porque é surpresa do Senhor mesmo. E beleza. Para o que está no radar, eu preciso fisicamente estar preparado. Quando digo fisicamente, são coisas tangíveis. Por exemplo, eu tenho algumas entrevistas para gravar fora do país. Eu preciso falar inglês fluente até essas entrevistas. Então, eu estou treinando, aprendendo, porque eu preciso falar. O Senhor falou comigo há muitos anos sobre alguma coisa fora, então eu preciso falar, então eu estou aprendendo. Então tudo, entende? São coisas tangíveis. Só que tem coisas que é espiritual. E o espiritual exige a mesma dedicação para aquilo que é tangível. Então, para fazer inglês eu tenho um horário que eu preciso parar tudo, acordar e ligar para o professor. E eu falo com ele por vídeo e fica lá 1 hora e essa é a parte do processo. Para a vida com Deus, existem algumas coisas que a gente precisa fazer também. Eu não sei se você percebe, mas existem coisas que são completamente espirituais. E que se nós não estamos atinados com a presença de Deus, passam na frente dos nossos olhos e a gente não percebe, não vê. Então tem coisas que Deus quer fazer com a gente, mas a gente não está atinado, com atenção. No meio de tudo isso, eu estou ouvindo uma canção essa semana chamada Slow Me Down. E essa música diz, me leva a descansar. E uma das coisas ele diz, eu quero que o Senhor seja a minha prioridade. Eu quero estar focado no Senhor. Eu quero que toda a minha atenção seja tua. Que as minhas, eu quero estar desesperado pela tua presença. E aí o Senhor começa a falar comigo assim, lindo, se prepara. Você tem que estar apaixonado pela minha presença. Você precisa colocar eu como prioridade da sua vida. Você precisa fazer. Aí eu estou aprendendo. Então eu estou só resumindo para você. Aí eu comecei a fazer algumas coisas. Porque eu quero viver esse ano. Você quer viver esse ano? Você quer viver um ano assim, sinistro, radical, que você diz, meu Deus, somente o Senhor podia fazer algo lindo. Sabe, portas que estavam trancadas, que vão escancarar sobre a sua vida. Deus, eu estou desesperado, eu quero chegar logo. Só que aí o Senhor está falando, é amanhã. Hoje você se santifica, amanhã vai acontecer. Aí eu comecei a orar mais, comecei a falar mais com Jesus. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu estou lendo a Bíblia, eu leio uma vez por ano, ela inteira. Então estava atrasado 60 dias a leitura. Eu botei em dia. Estou falando do que eu fazia. Estou fazendo, estou abrindo o coração com você. Não é para mostrar, nossa, ele é bom. Não, irmão, eu sou atrasado. Eu estava tudo isso atrasado. Botei em dia 60 dias. Para botar 60 dias em 15, eu precisei fazer 3 devocional por dia. 5 capítulos, 15 por dia, porque é 5 por dia. Então eu fazia 15. Aí ficou colocando em ordem. Aí comecei a orar mais ao Senhor. Aí eu comecei a pensar, poxa, eu quero estar mais atinado a essa nova estação. Aí o Senhor colocou no meu coraçãozinho, jejua. Sabe, faz propósito. E para mim eu pensei, vou fazer propósito. Você sabe a diferença de propósito e jejum ou não? Quem sabe? Bom, jejum é alimento, propósito é atitudes, é algumas coisas que você faz. Então, tanto um quanto o outro tem um motivo. Você quer ter mais comunhão com o Senhor, você quer estar mais perto dele. Então eu fiz um primeiro propósito. Eu tenho um negócio, eu amo chocolate, eu gosto de doce, almoço chocolate, que delícia, meu Deus. Daí eu falei, vou tirar o doce até o último dia do ano. Então até o dia 31 de dezembro, no more chocolate. Desculpa, sorry, come on.
É isso aí. Perdão. Brincadeira, gente. Eu tô abrindo o coração e contando coisa que não precisa nem vocês saberem, porque eu não tô mostrando que eu tô passando mal por isso. Tô mostrando que eu quero contar algo pra você que tá acontecendo. Aí, beleza. Então eu fiz isso. Eu amo coca. Ou quem crente gosta de coca? Uma coquinha zero, geladinha, só de pensar dá vontade de pecar. Aí eu, pronto, tirei a coca zero. Eu pensei, vou fazer um mês. Falei, não, vou fazer até o último dia do ano. Aí esse foi o negócio do propósito. Só que eu gosto de colocar os outros em confusão. Chamei a minha equipe, a gente estava dentro de um trem na Suíça, na Tour Mundial. Nós estava todo mundo no trem, chamei e falei assim, gente, seguinte, Deus me deu uma ideia aqui e eu quero que o rolo seja de todo mundo. Que maravilhoso. Aí botei todo mundo no rolo. Todo mundo falou, então nós vamos tirar o doce. Um dos membros falou assim, se eu comer hoje, amanhã eu posso compensar? Claro, você vai deixar de comer 2 vezes. Não entendi o que ele falou, mas é a nossa equipe, a galera é muito engraçada tal, mas está todo mundo no propósito agora. E aí eu comecei a perceber algumas mudanças em mim. Porque à medida do tempo, à medida do momento que você começa a sacrificar coisas que para você importam por algo maior, o que é maior começa a ter mais atenção aos teus olhos. Você começa a ver coisas que você não vê, você começa a experimentar coisas que você normalmente não experimenta. Aí eu comecei a ficar meio folgado, falei, eita, quero mais. Aí comecei a ter umas ideias brilhantes. Falei, vou fazer 24 horas sem telefone. Vou tirar. Preciso ver se eu estou viciado. Descobri, estou mesmo. Tirei o telefone 24 horas. Desliguei. Minha esposa, falei, se tem BO, alguma coisa você resolve, amor. Tá tudo aí. Deixei o telefone com ela. Fiquei 24 horas sem telefone. Eu percebi que durante essas 24 horas minha vida com Deus foi muito mais organizada. Eu consegui ler texto sem parar. Eu consegui estudar sem me desconcentrar. Eu consegui ir no banheiro sem pegar o telefone. Já pensou que absurdo? Qual é o ser humano que vai no banheiro e não pega o telefone? Bom, na minha época, da minha avó, tinha revistas da Caras no banheiro, que era o entretenimento durante aquele... Amém. Sem mais detalhes. Tirei o celular, 24 horas. Aí, olha só. Que top, que maravilhoso. Vou ter que entregar o jejum, preciso fazer outro propósito. Eu pensei, pronto, agora vai ser jejum real oficial. Não vou comer durante 24 horas. Só água. Aí entreguei o do telefone, de joelhinho dobrado. Foi muito engraçado. Falei, Jesus, terminei um, tô começando o outro. Tô gostando dessa parada, Senhor. Tá muito maneiro. Então agora 24 horas sem comer. Irmão, eu odeio McDonald's, mas eu fui comprar McDonald's para meus filhos. Eu queria comer todos os lanches que estavam lá dentro. Vontade, não comi. Passou 24 horas, fui almoçar na casa da minha avó, entregar o jejum lá. Aí eu tô entregando o jejum. Aí a minha avó entra e fala, aproveita que tu tá em jejum e ora pela avó que Jesus vai me curar. Eu falei, ai vó, calma, deixa eu só orar que eu tô com fome. Eu como primeiro, depois a gente resolve. Tô contando tudo o que aconteceu. Aí olha só, isso foi essa semana agora. Resultado de tudo isso. Há 2 dias atrás, todas as mensagens da série estavam prontas. Toda a direção que Deus queria estava completa no meu coração. A minha voz, que normalmente desaparece antes das séries, não desapareceu. Por quê? Porque eu estava com tanta paz e tranquilidade no meu coração que a vida emocional não conseguiu roubar de mim isso. Calma, eu tô falando, vocês estão ansiosos. E eu estou aqui olhando para vocês dizendo, que delícia que é isso. Sabe o que eu percebi? Eu fiquei mais sensível à voz de Deus de um jeito que eu não sei explicar. E agora eu estou dizendo, Jesus, qual é o próximo game que o Senhor quer que eu entre? Porque se 2025 está chegando, eu vou transformar esse restinho de 2024 no período mais sensacional contigo que eu puder na minha vida. Jesus, eu quero estar preparado para aquilo que o Senhor vai fazer. Você está entendendo que aonde eu estou chegando? Eu estou colocando vocês no rolo junto comigo. Ai, meu Deus, eu estou colocando você num rolo. Você vai, meu Deus do céu, eu vou falar algo profético sobre você. 2025 vai ser um ano profético, sobrenatural sobre a sua vida. Portas antigas, milagres que estão parados, portas fechadas irão se abrir, milagres vão acontecer, o favor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida.
mas ainda a gente não está em 2025, a gente está em 2024 e faltam poucos dias para que isso chegue. Então, lindo, enquanto 2025 não chega, nós vamos transformar 2024 no ano mais poderoso da nossa história na presença de Deus. Nós vamos orar como nunca, nós vamos ler a palavra como nunca, nós vamos jejuar como nunca, nós vamos nos preparar para aquilo que Deus vai fazer, porque quando chegar, a gente vai estar transbordando da presença do Senhor e preparado para as boas novas que irão vir sobre nós. Amém. Tão lindo. Eu estou falando para você o que Josué disse para o povo, só que de maneira atualizada. Amanhã o Senhor vai fazer uma coisa maravilhosa. Calma, é só amanhã. Mas hoje você vai ter que fazer algo maravilhoso também. O que, David? Dar um presente para ele. Oh, Jesus. Você quer amanhã, ele vai fazer, mas dá um presente você hoje para ele. Santifique, sabe? Tira tudo aquilo que está te atrapalhando, tira tudo aquilo que está roubando o teu coração dele, tira tudo aquilo que está tirando você da presença dele, joga fora, sabe? Diga: Jesus, eu vou fazer, eu vou mudar coisas, eu vou fazer propósitos, eu vou jejuar, eu vou orar mais, eu sei o que você está pensando. Eu não tenho tempo para isso na minha agenda. Alguém também está pensando: então eu vou tentar adequar a minha agenda. E esse é o problema. Você só adequa aquilo que não é prioridade na sua vida. O que é prioridade vem primeiro, a adequação vem depois. A prioridade é antes, sabe? Eu vou falar para você de maneira bem clara: Jesus quer ser a tua prioridade. Se Ele for a tua prioridade, tudo aquilo que é secundário vai ser natural, orgânico, sobrenatural, carregado de milagre, de testemunhos poderosos. Mas Ele precisa ser a tua prioridade. Mas é uma decisão nossa. Josué está dizendo: ei, gente, olha só. Os pais de vocês não entraram na terra prometida. Eles receberam a promessa, ficaram 40 anos e não entraram. Eu estou falando para vocês: amanhã vocês vão entrar. Vamos de novo então. Agora a segunda vez sempre fica melhor. Olha, talvez quem veio antes de você não viveu. Talvez quem veio antes de você não conseguiu romper com absolutamente nada do passado. Mas o que o Senhor está falando para você é: mas você vai viver amanhã. Eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje, santifiquem, se preparem, rasguem o coração na presença de Jesus. Deixa Ele entrar de maneira completa. Arrependam-se e deixe Jesus ser o lastro firme das decisões do próximo ano. Nós temos um mês para isso. Um mês e alguns dias. Então deixa eu colocar você no rolo. Eu nunca fiz isso no meu canal. Eu nunca fiz. Mas eu quero convidar você para viver uma revolução na sua vida espiritual, a abrir mão de coisas que te farão falta, mas com um propósito claro: ter mais intimidade com Jesus, a jejuar como você nunca jejuou, para poder viver aquilo que Deus tem para você. Lembra da palavra: amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Mas hoje eu só te peço uma coisa: santifiquem-se, santifiquem-se, se prepare. Se vocês estiverem preparados, o melhor de Deus virá sobre vocês amanhã. Enquanto o amanhã não chega, hoje nós vamos fazer a nossa parte. David, eu quero viver essa parada. Eu quero que 2025 seja o melhor ano da minha vida. Eu quero viver promessas. Eu quero viver tudo aquilo que você está falando. O que eu preciso fazer? Se santifica. Vamos jejuar junto? Eu estou convocando. Gente, são 10 milhões de pessoas aqui no meu canal do YouTube. Eu estou falando para você: se você ouvir essa palavra e entender, eu vou te fazer uma promessa. É palavra minha, inspirada pelo Espírito Santo.
eu vou te fazer uma promessa. Se você aproveitar esses últimos 31 dias que faltam para acabar o ano de 2024, se você redobrar a sua vida de oração, se você ler a palavra, se você jejuar, se você consagrar, se você buscar pela presença dele, 2024 que estava para acabar vai ser o melhor ano da sua história agora, mas 2025 será a maior colheita da sua vida, em nome de Jesus. O Senhor só está te pedindo uma coisa: preparem para viver aquilo que eu tenho para vocês. Eu quero, você quer viver isso junto comigo? Você quer? Eu estou querendo colocar todo mundo no rolo junto comigo agora, irmão. Se você quer, você vai tomar uma decisão. Pensa em uma coisa, não precisa ser duas, não precisa ser três, mas pense em uma coisa que vai te fazer falta. Uma coisa. E tira ela da tua vida por 31 dias. Tira. O que você gosta muito? O que vai te fazer falta? O que é prioridade para você às vezes que você precisa tirar? Pensa. Chocolate. Nossa, amo chocolate. Videogame. Nossa, tem uns povos viciados. Ai, meu Deus do céu, eu gosto de... Irmão, não sei, você sabe. Experimenta tirar. Mas antes de tirar, diga para o Senhor: Jesus, eu estou tirando por um motivo. Eu quero ter mais sensibilidade. Eu quero sentir mais a tua presença. Eu tive uma perspectiva essa semana muito engraçada. Eu falei para Jesus enquanto eu orava. Eu falei: Jesus, sabe o que eu estou parecendo? Aqueles menininhos que querem ganhar alguma coisa no final. Sabe, quando você fica agradando demais, dando muita volta, o pai olha e diz: tá querendo alguma coisa. Não tem essa impressão? Porque a gente pensa que jejum é meritocrático. Jejum não é meritocrático. Você não faz porque você quer algo, você faz porque você já tem algo. Você tem um pai de amor, você tem um Deus que ama você, que está falando com você, mas sabe, você vai ter a certeza disso que eu estou falando. Por isso que eu estou tão feliz, porque eu sei dos testemunhos que serão extraordinários. E isso é propósito. Tire alguma coisa. Tire alguma coisa. O que é jejum? Faça um dia, faça manhãs, façam noites, algumas coisas façam. Eu já fiz de tirar a comida a partir das 18, começou no outro dia. Já fiz de tirar até todo o meu café da manhã, só comer depois da 1h da tarde. Eu já fiz, e tudo isso vai somando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Então, príncipe, lindo, linda, não é uma obrigação, mas se eu fosse você, eu pulava nessa de cabeça, porque eu acredito muito que Deus está preparando um novo tempo. O Senhor está nos incomodando de maneira espiritual para que a gente viva novos ciclos. Eu vou perguntar aqui e me diz se tem alguém que vai fazer nos últimos 31 dias do ano um propósito com o Senhor. Levante a mão. Você sabe, né? Que Jesus olhou e falou assim: cheque, tá comigo, não volta atrás não. Ei, lindo, você que está assistindo essa mensagem, que chegou até o final, se você quer tomar essa empreitada para viver aquilo que Deus tem para você, comenta aí que você vai fazer, que você vai caminhar junto com a gente. Serão 31 dias, no último dia do ano. Eu vou estar de joelhos dobrados, orando por mim, por você, pela sua casa e pela sua família. E eu vou fazer um negócio que eu não faço normalmente. Eu sempre agradeço só por 2024, ou só pelo ano que passou. Mas nesse ano eu vou, com os meus joelhinhos dobrados, dizer: Jesus, muito obrigado por 2025. Porque eu sei que vai ser o melhor ano da minha vida. Levantem-se aqueles que desejam.
Sabe o que eu penso? Eu imagino a atmosfera espiritual de uma cidade que muda, de uma casa que muda por conta de um propósito que se levanta. Eu vou te dar 10 segundos para você dizer o que você vai tirar. Pensa 10 segundos aí, o que você vai tirar? E no 3 você vai gritar bem alto o que você vai tirar, só para nós ver o rolo aí. Pensa o que você vai tirar. Eu já sei, o meu chocolate e coca. Eu tirei dois já de uma vez, que é para não ter problema. Eu tirei açúcar 100% também. Tudo, zero açúcar, nada com açúcar. Nem coca zero, refrigerante zero também. E açúcar nenhum. Só hot dog. Hot dog pode porque não tem açúcar. E aqui tem um bom, né? Hoje eu vou comer. E no 3 você diz que você vai tirar. 1, 2, 3. Um beijo pro Alê da Cacau Show. Meu fechamento foi mal, irmão. Ó, ninguém vai. Perdão, tá? Mas 1º de janeiro a gente volta com força total. É lindo. Não é por causa que eu tô te pedindo, é porque você crê que 2025 vai ser um ano maravilhoso, sabe? Então, você escreve aí o que você vai tirar, jejue junto, faça isso e se prepare. Mas por último, pra gente terminar bem, eu quero te fazer uma última pergunta. Porque propósito só faz quem é filho. Bom. Como assim, Dave? Exatamente. Você não faz propósito com o pai se você não é filho. Não entendi. Bom, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, não tem por que fazer propósito com Ele. Você não tem vínculo. Você não tem obrigação nenhuma. Então, vira filho primeiro. Reconhece Ele como teu Salvador. Sabe, entrega a sua vida para Ele de verdade. Rasgue o coração. Diga: Jesus está aqui na tua mão. Entendeu, meu príncipe, meu lindo, minha linda? Para você que já foi do time e passou 2024 inteiro desviado. Eu não quero mais negócio de Jesus. Nossa, você vai além de jejuar, vai voltar para Ele hoje. Então não adianta. O que nos torna filhos é quando reconhecemos Ele. Eu tenho 2 perguntas para você. Primeiro, para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia para você. Segundo, para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas abandonou Ele, e hoje você não está voltando pelo jejum, você está voltando por Ele, e depois você vai jejuar. 2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, para você que está em casa. Dave, tem que pagar alguma coisa? Não, o preço já foi pago na cruz do Calvário. Só precisa arrepender e confessar Jesus como seu Salvador. Eu vou contar até 3. Se a sua decisão for sim, você levante a mão. E aonde você estiver, você vai tomar essa decisão e orar junto comigo. 1, 2, 3. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus.
tive uma impressão no meu espírito agora. Me desculpa. Uma coisa assim me abraçou, sabe? Como se eu sentisse o Senhor falando comigo: meu menino, isso aí, meu garoto, faz mesmo, vai pra cima. Oh, meu Deus, obrigado. Fala, meu lindo! Minha linda! Interessante. Jovens, é o retiro dos jovens. Que bom que você está nesse vídeo. Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus para você. Assim como toda segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, sempre tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, só pede se inscrever. Ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui. Aí, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que der, faz um checklist. Comentei, top, curti. E é isso, porque daí dá uma moral, o vídeo vai mais longe. A gente tá com uma meta, irmão, de chegar a 10 milhões de inscritos. Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar, eu não vou ficar ansioso. Mas o dia que acontecer, nós vamos celebrar junto. Porque é só Jesus que pode fazer algo assim. Mas Ele vai fazer. Vocês estão ficando bom. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada. Decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muita pergunta às vezes de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei, sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida.
E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ai, porque o meu marido, não sei o quê. Quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho... Quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente olha para um homem como Esaú, largando mão da primogenitura, eu preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaac e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam 2 nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero. Então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer: meu Deus, que absurdo! Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você, que troca uma esposa por 15 minutos de sexo. Me diga você, que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava: poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz: não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele: eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele: puxa, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse: não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais
do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com você, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho só. Bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista. A lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz: Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira. E essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta, ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo: lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Lembra que a gente foi no cinema? E depois do cinema a gente foi fazer filme? E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar as decisões da nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que olhar para a nossa história sempre pensando: o que isso vai impactar na minha vida amanhã? Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo, eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, não quero. Contra, não vai. Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala: Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim: olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala: nossa, o ônibus atrasou. Você fala assim: olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui é para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim: ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa de quando ele não tinha nada, e dizer: ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento e mostrar os filhos dela e dizer: é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer: essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas.
quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão, eu tinha 19 para 20 anos, eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora, e eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe. Todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja, e eu só dizia um negócio para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa, ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo, e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei: não deve ser nada. Olha que incrível, um perito. E na nossa vida é assim, igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende, e a gente diz: não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei: não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei: eu vou orar aqui mesmo, tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com o papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer. Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? TDAH. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou, estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não. Irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou: não acendeu nada no painel? Eu falei: não. Aí ele falou: então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei: pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo. Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor, o virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro, por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei o pai e falei: pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó, tinha uma bolinha, aí tinha um ponto de, como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou: então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado, porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e depois tive com meu pai, que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta para quem não sabe o que é a luz é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? De novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser, como ela deve ser. O homem está aqui, irmão, e nós estamos lascados, porque a Bíblia diz que
A gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó, tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. Mas precisa não, tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando, não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser. Tá sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar. Tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência. A prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse: como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi: de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar. Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando... Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias, e isso é o mais importante. Meu Deus, minha família. Meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas. Não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando
o outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos, não dá para escolher dois senhores, não dá para escolher duas famílias, não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma, e é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho que um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam, porque a grande parte delas, se colocasse na ponta do lápis, não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para Jota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver, eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte. Eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce, mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava e eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam, vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha. Peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho, o que é isso aqui? E eles falaram, chinelo. Eu falei, serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época. Tirei o cinto, falei, pra que serve isso aqui, filho? E ele disse, pra segurar a calça. Pra mim não. Pra mim era pra fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar uma pessoa e falar assim, vem cá, tu vai fazer o que eu tô mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, que tá tomando péssimas decisões. Eu falei pra pessoa, eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse, eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você é você só. Eu tô pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos. Se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado. É você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar. Não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal.
Sempre tem sinal, sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui, meu amigo. E partiu meu coração, porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando: não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora, antes da decisão. Que essa mensagem chegue para você agora, antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz: olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo. Em nome de Jesus, a luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta. Mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo. Tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor. Obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente, seremos sábios, Senhor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém.